Olá, para você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Florescendo em Cristo. Eu havia postado um vídeo anterior a este, porém o áudio ele ficou muito baixo, então eu decidi gravar novamente, porque ele seria em duas partes, mas como houve esse problema, então eu resolvi postar esse vídeo como um todo. E como vocês podem ver aí no título, nosso tema de hoje é a procura de um verdadeiro amor. E quando nós pensamos a respeito de um verdadeiro amor, a busca, a procura por ele, o que é que vem logo à nossa mente? Vem o sentido de romance, vem o sentido de a pessoa certa, a pessoa ideal, um príncipe montado num cavalo branco, e eu já pensei muitas vezes dessa forma, mas nós vamos ver de fato com a Bíblia o que significa o verdadeiro amor. Nós vamos ver que o que a Bíblia diz vai ser totalmente diferente daquilo que a sociedade nos impõe, daquilo que o mundo nos impõe desde que nós somos crianças, através dos filmes, através dos livros de romance, das novelas. E nós vamos ver o que é que a Bíblia vai dizer a respeito do verdadeiro amor. Nós vamos ver em quem está esse verdadeiro amor. E para essa reflexão, os versículos que eu quis pegar está lá na carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, os versos 4 e 5. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. E para nós analisarmos essa questão sobre o amor, a procura dele, eu queria colocar o amor sobre três âmbitos. Sobre o âmbito como nós podemos expressá-lo com os nossos irmãos em Cristo, o amor manifestado num relacionamento entre o homem e a mulher, e paralelo a esses dois âmbitos colocar o amor de Cristo e como esse amor de Cristo ele pode ser manifestado nessas duas situações, nesses dois âmbitos. Então, para nós começarmos com esse âmbito do amor com os nossos irmãos, eu queria pegar aqui essa primeira parte do versículo A, onde Paulo ele vai dizer que o amor ele é sofredor. E uma coisa interessante é que Paulo ele vai designar o amor aqui com verbos. E verbos eles vão implicar ações, vão implicar atitudes, as quais Paulo vai dizer que nós devemos ter, ou as quais Paulo vai dizer que nós não devemos praticá-las. E na primeira parte ele vai dizer o amor é sofredor. E um sinônimo para a palavra sofredor é paciente, é paciência. E o que significa ter paciência? Tardio em irar-se. E eu queria trazer o exemplo do Senhor Jesus Cristo na cruz, porque o Senhor ele teria todos os motivos para irar-se com aqueles soldados romanos, com nós mesmos, porque a causa dele estar ali na cruz foi os nossos pecados, foi o meu pecado, foi o seu pecado. E o Senhor ele sendo santo, justo e perfeito, ele poderia ter se irado ali naquele momento, mas como o Senhor ele é maravilhoso, ao invés de ele irar-se conosco, ele recebeu a ira do Pai sobre ele. E ao olhar ali para aqueles soldados o crucificando, a atitude de Cristo é a seguinte, dizer para o Pai perdoar-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, imagine se nós tivéssemos essa atitude, porque muitas vezes nós ficamos chateados com os nossos irmãos por coisas tão simples, por motivos tão pequenos, os quais nós poderíamos apaziguar uma situação, minimizar aquilo e nós maximizamos a situação. Uma coisa simples, nós tornamos uma coisa maior do que ela realmente é. E se a nossa atitude toda vez que nós fôssemos julgar ou fôssemos levar em consideração uma coisa que nós poderíamos tirar por menos, se nós olhássemos para Cristo e nós colocássemos realmente no nosso lugar de pecador, porque a Bíblia diz que o sangue do Senhor
ele nos purifica de todo o pecado. Então, apesar daquela pessoa que entregou a sua vida a Cristo, que creu nele como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que ele não vai deixar de ser pecador. Nós estamos livres do pecado, da condenação eterna, mas nós continuamos sendo pecadores e o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todo esse pecado. Então, se nós colocarmos na nossa mente que nós somos tão pecadores quanto os nossos irmãos, as nossas atitudes seriam diferentes, com certeza. E eu queria trazer um versículo que está lá em Salmo 103, versículo 10, onde a gente vai poder ver de maneira clara qual é a atitude do Senhor em relação a nós, com nossas atitudes e da maneira como nós agimos. Então, Salmo 103 vai dizer o seguinte: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Essa é a atitude do Senhor Deus para conosco. Então, imagine que a nossa vida ela seria muito mais agradável aos olhos do Senhor se em todas as atitudes que nós tivéssemos, nós parássemos e olhasse primeiro para a cruz, para o Senhor Jesus Cristo, para a forma como Ele agiu e age conosco, porque nós cremos no Senhor Jesus, que Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas Ele vive. Então, com certeza, a nossa vida ela seria mais agradável tanto aos olhos do Senhor e até na nossa convivência entre nossos irmãos. E aqui com esse versículo eu finalizo esse âmbito do amor, da nossa convivência com os nossos irmãos. E o segundo âmbito que eu queria abordar e no qual de fato nós vamos enfatizar o tema que eu quis trazer sobre a procura do verdadeiro amor, é o amor no âmbito do relacionamento entre o homem e a mulher. O ser humano, ele almeja várias coisas e uma delas é a busca pelo verdadeiro amor. Só que o que a sociedade vai impor sobre o amor, como eu já disse lá no início, ela vai totalmente de encontro àquilo que a Bíblia vai dizer. E nesse âmbito eu queria analisar mais alguns verbos que o apóstolo ele vai trazer aqui nesse versículo 4 do capítulo 13 de Coríntios, onde ele vai dizer que o amor ele é benigno. E na nossa sociedade, no nosso mundo hoje em dia, o que é que nós vemos a respeito do amor? A sociedade ela vai impor, a mídia no geral, ela vai impor que nós devemos mostrar o quanto melhor do que o outro nós somos. Tem que fazer o outro sofrer para ele saber como é bom, mas isso vai totalmente de encontro ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ele é benigno. E você querer ver o sofrimento do outro, você querer mostrar o quanto melhor você está para o outro e fazê-lo ter um sentimento ruim. O que é isso a não ser maldade? Enquanto a Bíblia diz que ele é benigno. Um outro verbo que Paulo ele vai dizer aqui é que o amor ele não é invejoso. E o que é que nós mais vemos hoje em dia? Nós vemos pessoas sentindo prazer em demonstrar para os outros como eles têm uma vida afetiva maravilhosa, quando na realidade não é assim. São pessoas querendo demonstrar para as outras que elas têm um relacionamento, causar ciúme nos outros, mas Paulo vai dizer aqui que o amor ele não é invejoso, ele não vai causar isso em outras pessoas. E ele vai continuar aqui dizendo que o amor ele não trata com leviandade, não se ensoberbece. E no versículo 5 ele vai dizer que não se porta com indecência. E esse é um ponto que eu queria analisar. Não se porta com indecência. E o que nós mais vemos hoje em dia na mídia, nas novelas, nas músicas, é a indecência, é a depreciação do sentimento da mulher, do amor em si. São músicas com sentidos pejorativos e crianças crescem ouvindo isso, crescem achando que o amor ele é dessa forma, trazendo a sexualidade de uma forma exagerada, de uma forma vulgar e depravada. E o amor não é isso. Essa não é a expressão do amor, da instituição
do relacionamento de um homem e de uma mulher, a qual o Senhor ele criou lá no Jardim do Éden, criando Eva para ser a companheira de Adão. Essa não é a expressão do amor que o Senhor ele nos traz na Bíblia. Outra coisa que ele vai continuar dizendo aqui é que o amor ele não busca os seus interesses. Ele não vai buscar o aprazimento, ou seja, o seu interesse próprio. E aqui eu queria abordar uma coisa. Qual é o sentimento que está tomando conta do nosso coração? O que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que ele não busca os seus interesses? É porque o amor que é revelado no mundo é um amor egoísta. Na verdade, não é amor, é egoísmo. É onde as pessoas procuram apenas o seu bem-estar, os seus próprios interesses. Mas a Bíblia vai dizer que um dos frutos do Espírito é o amor. E esse amor verdadeiramente, ele só vai ser conhecido da forma que ele é a partir do momento que nós entendemos o amor de Cristo. Porque esse sim, ele é o amor verdadeiro. E nós só vamos aprender a amar de verdade a partir do momento que nós entendermos o amor de Cristo por nós. E o amor, ele é um dos atributos de Deus e é um atributo comunicável. O Senhor, ele partilhou conosco esse atributo dele. E se ele partilhou conosco é para que nós usemos, para que nós possamos usá-lo. Então, voltando a essa questão de busca dos seus próprios interesses, qual é o sentimento que está regendo o nosso coração? Será que nessa busca incessante que muitas vezes nós temos pela procura de um amor, pela procura de um alguém, de um companheiro, será que nós estamos produzindo no nosso coração um tipo de autodefraudação, onde nós imaginamos situações, onde nós idealizamos uma pessoa, expectativas das quais nós não seremos correspondidas? Principalmente porque uma das coisas que o Senhor nos diz é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. Então, o primeiro sentimento de amor que deve ocupar o nosso coração é o amor a Deus sobre todas as coisas. E não o amor idealizado por outra pessoa buscando os nossos próprios interesses. Não é esse tipo de amor, em primeiro lugar, que deve preencher o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos inquietos com relação a esse assunto, principalmente as pessoas solteiras, ou até mesmo a pessoa que está num relacionamento, num namoro, num casamento. E aquela pessoa que está solteira, muitas vezes ela duvida, ela vive em busca de um relacionamento com alguém. Mas isso é uma forma de nós duvidarmos do Senhor, porque se nós partimos do princípio de que todas as coisas são feitas por Ele, são para Ele, que a nossa vida é para glorificar ao Senhor, a partir do momento que nós ocupamos o nosso coração com uma frustração, com uma busca que não vai ser encontrada em uma outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo, nós estamos duvidando dele, porque nós sabemos que ele quer o melhor para nós. Então, que nós possamos descansar no Senhor, porque tudo na nossa vida nós devemos fazer para glorificar a Ele. Seja você estando só, seja você com uma pessoa. Se você está namorando, que o seu namoro ele seja um relacionamento onde ele glorifique a Deus acima de tudo. Se é um casamento, que você exerça aquele amor ao qual Cristo ele demonstrou para com a sua noiva, que é a igreja, que são aqueles remidos em Cristo Jesus. Então, não reclame do seu namoro, não reclame do seu casamento, ou se você está sozinho, porque o Senhor Deus, o propósito dele é nos moldar, nos conformar à imagem do seu Filho. E para nós demonstrarmos amor, para nós exercermos esse amor, nós só faremos isso a partir do momento que nós entendermos que o verdadeiro amor, ele está em Cristo Jesus. Graças a Deus, um dia eu reconheci os meus pecados, eu entreguei a minha vida a Cristo, me arrependi deles, e antes eu achava dessa forma
que o amor ele era manifestado numa pessoa, a pessoa ideal que iria suprir todas as minhas expectativas, e hoje eu entendo que não é assim, porque o verdadeiro amor nós só poderemos encontrar em Cristo Jesus, porque Ele é o amor. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos confiar nele, porque muitas vezes aquilo que nós desejamos, o Senhor sabe que não é o melhor para nós. Então, que nós possamos ter a sabedoria para entender os propósitos dele na nossa vida. E que nós possamos amar de fato como Cristo nos amou, porque esse é uma das coisas que ele nos diz para que nós façamos. Eu agradeço a sua atenção, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.